O objetivo desse vídeo é a gente começar a conversar sobre teoria de erros. Vai ver essa teoria numa sequência de vídeos e esse vai ser apenas o primeiro deles. O link para acesso ao material didático que eu estou usando está aqui embaixo na descrição desse vídeo. O que a apostila nos mostra é como escrever o resultado de uma medida, levando em consideração agora, que é novidade para a gente, não só o sigma m, que é o que a gente chamou até agora de desvio padrão, mas também esse sigma AP, que é o erro do aparelho, que é intrínseco a todos os experimentos. Esse aqui não tem como ser zero, nem com apenas uma medida. Aí vem toda a teoria, a apostila está com bastante descrição matemática, a teoria está bem aprofundada, tem vários exemplos teóricos aqui. Nós vamos fazer no nosso quadro de uma maneira um pouco mais simples, um pouco mais direta. A gente vai simplificar essa teoria, vamos usar apenas relações lineares para os erros, apenas para tornar um pouco mais didática essa explicação, um pouco mais fácil para quem está vendo pela primeira vez. Vamos lá, acompanhe o raciocínio. Nosso foco aqui vai ser escrever algarismos significativos com erros. Para fazer isso, eu preciso introduzir um novo símbolo matemático, que é esse mais ou menos aqui. Mais ou menos não é a união do mais com o menos, e nem é aquilo que a gente está acostumado a falar no dia a dia, de mais ou menos, quando está mais ou menos bom, mais ou menos ruim, nada disso. Ele é um novo símbolo matemático com significado próprio, e ele expressa a incerteza do experimento. Entender com calma o que ele quer dizer. Vamos supor que eu fiz uma medida do tamanho de um objeto, x. Bom, qual que é o resultado dessa medida? A gente já viu que o x ele deve ser feito várias vezes, essa medida, e eu expresso o valor como sendo a média de todos eles, certo? Some todos os valores de 1 até quantas vezes você mediu, e aí divide essa soma pelo valor de vezes que foram feitas as medidas. Bom, e esse experimento foi bom ou ruim? A gente já viu que é possível saber se esse experimento teve valores muito próximos ou muito longe da média, fazendo o cálculo do que a gente chama de sigma, desvio padrão. Eu vou chamar aqui de ΔX, erro estatístico, certo? Ele é a estatística do experimento. Mas também é preciso levar em consideração o que é novidade para a gente aqui agora. O erro do aparelho. Será que o aparelho que eu estou utilizando é preciso? Não é preciso? Será que ele vai tornar o meu experimento bem acurado ou ele vai contribuir para que os erros sejam muito grandes? Bom, então eu vou ter que definir essa nova grandeza aqui, que eu vou chamar de erro total, ΔX total. Esse ΔX estatístico, eu já tenho intuição de quem que pode ser. Eu posso usar o próprio sigma, o próprio desvio padrão para descrevê-lo. E o ΔX do aparelho? Esse ΔX do aparelho, se um número aqui para ele, eu tenho que conhecer cada um dos aparelhos. Mas vamos com calma. Primeiro passo, vamos definir quem que é ΔX total. A maneira mais simples de levar em consideração essas duas contribuições é escrever o ΔX total como a soma do ΔX estatístico com o ΔX do aparelho. Fazer isso então. ΔX total vai ser o ΔX estatístico, que a gente já conhece. Vamos usar aqui a letra grega sigma, o desvio padrão, mais o ΔX do aparelho. Só para lembrar, o sigma ele é o quê? Ele é a diferença entre todos os valores e os valores médios ao quadrado, certo? Todos eles somados de igual a 1 até n, dividido por n, na verdade é n vezes n menos 1, mas a gente tornou o nosso processo mais didático aqui por enquanto, e raiz de todo mundo, certo? Falta agora conhecer qual que é a expressão aqui do ΔX do aparelho.
se eu tiver uma fórmula para ele, basta eu calcular as coisas todas e aí coloco na minha resposta final lá e tenho uma maneira de expressar o erro do meu experimento. O problema é que esse valor aqui, ele depende de cada aparelho. Então a gente tem que conhecer a fundo quais os tipos de aparelhos que existem e como que a gente obtém de cada aparelho o valor explícito matemático para colocar ali. Vamos começar devagar e olhar como que eu descubro o erro do aparelho mais simples que a gente pode imaginar. E a gente fica com um outro vídeo, um outro momento, para conhecer os aparelhos, classificar os aparelhos e descobrir cada um deles, como que eu tiro essa informação do erro que ele possui. Vamos com calma aqui construir juntos uma escala. A gente já fez isso uma vez, mas de maneira improvisada. Nosso foco aqui é só o conteúdo, não a forma. Vou colocar aqui o final da escala, aqui o início, divido no olho mais ou menos aqui metade da metade e assim por diante. Aqui está o zero da escala, aqui é o 1, 2, 3, 4 unidades, beleza? E aí vamos supor agora que eu queira sair do ponto A é o 0 aqui, e vou até o ponto B. Pergunta é, quando eu saio de A e vou até B, quanto que eu andei? E aí é bem parecido com o vídeo que a gente fez essa medida, certo? O que eu vou fazer aqui, ó, eu olho e vejo, andei mais do que 3, menos do que 2. Nesse caso, então, a medida, o primeiro valor que eu obtenho ali, chamar de x1, é algo do tipo 2, qualquer coisa. Certo? Que qualquer coisa? Parou um pouquinho depois da metade, vou chutar uns 6 unidades arbitrárias aqui. Metros, centímetros, enfim, não importa. O que importa para a gente agora é o seguinte, agora vamos começar a conversar com um pouco mais de acuracidade sobre o que está acontecendo aqui. Eu consigo olhar para essa escala azul e sem usar nenhum outro tipo de instrumento, usando só o meu bom senso, dividi-la no olhômetro mesmo, cada um desses pedaços aqui, cada uma dessas unidades, em duas partes. O que eu fiz até para construir a escala, certo? Mas se fosse uma escala muito bem construída, eu poderia dizer a metade está mais ou menos aqui, a metade desse está mais ou menos aqui, a metade mais ou menos aqui, e a metade mais ou menos aqui. Foi usando essa noção que eu chutei esse número 6, que é um algarismo duvidoso. Eu só sei que ele está um pouquinho para lá da metade. Você aí, olhando, você pode dizer, poxa, não concordo com esse valor que você colocou, eu chutaria um 7. Tudo bem, não tem problema nenhum. O que você há de concordar comigo é que ele está para lá da metade. A gente vai dizer, então, que quando a gente consegue fazer esse tipo de aproximação, o erro do instrumento, o ΔX associado a essa escala, é metade da precisão dela. A precisão, por definição, é a menor unidade em que a escala está definida. Então, a precisão, nesse caso, é de 1 unidade. E o erro aqui vai ser de meia unidade. O erro do aparelho, então, quando é possível subdividir a escala em mais partes, é igual a precisão dividida pelo número de vezes que eu subdivido a escala. Nesse caso aqui, então, meio. Se eu quiser escrever, então, qual que é o resultado da medida, da distância percorrida entre o ponto A e o ponto B, o que eu devo fazer agora? Bom, a gente deve medir mais vezes, vou ter x1, x2, x3, x4, vou fazer a média, então o x final vai ser o x médio, nesse caso o x médio vale 2,6, porque eu só medi uma vez, mais ou menos, agora, o erro estatístico nesse caso é o mais simples de todos, é 0, né? Eu não tenho a média 2,6 e esse número menos o valor médio dá 0 e só tem um número, então mais ou menos o erro do aparelho. O erro do aparelho ali, ó, é 0,5. Estou copiando ele de cima, certo? Unidades. Esse é o caso mais simples que eu posso imaginar.
Na verdade, o que eu deveria fazer é medir várias e várias vezes e somar esse valor aqui, o ΔX estatístico, o sigma. Nós vamos com calma, vamos construindo isso aos poucos. Vamos conversar agora sobre algo que é muito interessante. Vamos supor que o experimento é um pouquinho diferente. Ao invés de eu só ir do ponto A até o ponto B, eu fui do ponto A até o ponto B, parei no ponto B, depois continuei a trajetória e fui até o ponto C. O ponto C é ali o final da escala. Certo? A pergunta é quanto eu andei. Do ponto A até o ponto C. Pô, já está na cara, você andou 4. Não, não é verdade. Agora, nesse caso, eu tenho duas informações. A primeira informação é a distância percorrida de A até B. E aí, a distância percorrida de A até B, vamos supor que eu fiz com o maior cuidado do mundo, várias e várias medidas, diferente do caso anterior, e a média deu 2,6. Bom, mais ou menos, então, o erro, e aí esse erro vai ter duas fontes, calculei o sigma, o desvio padrão, e somo com o erro da escala azul. A escala azul tem erro de 0,5 unidades, e eu vou chutar aqui que o sigma deu, por exemplo, 0,1. Nesse caso, então, a medida da distância percorrida entre A e B é 2,6, mais ou menos 0,6. Agora vamos fazer qual é a distância percorrida entre B e C. Vou chamar de Y aqui. Distância entre B e C vai ser o que eu tenho que fazer? Eu vou olhar ali, vou ler na escala 4, né? Quanto que vale a distância entre B e C. Olhando do 4 ali até o B, está uma unidade mais um pouquinho. Não vou forçar a barra, eu acho que está um pouquinho para cada metade, então vai dar 1,4, certo? Aí esse 1,4, estou chutando aqui também. Vamos imaginar que esse 1,4 é resultado de todas as medidas. Fiz várias e várias vezes e aí eu obtive como média 1,4. Beleza? Não é uma medida só, não. E agora eu vou levar em consideração o erro dessa medida, que não precisa ser igual ao erro anterior, já que o erro estatístico pode ser diferente. Vamos imaginar que o erro estatístico agora deu 0,2. Uma das medidas ficou bem ruim. Então, o erro total vai ser o 0,5, que é próprio da escala, intrínseco à régua azul, mais o 0,2 da estatística de medir a distância entre B e C. Bom, quanto que vale, então, a distância total, certo? Qual que é a distância entre A e C? Claro que isso não muda, né? Ela vai ser x mais y. Então, a distância ela é x mais y. A pergunta é, quanto que dá x mais y? Não vai dar 4? Claro que não. A distância entre A e C vai dar a soma desses dois valores. O valor principal é claro que dá 4. 1,4 mais 2,6. E os erros? Aí é que vem uma noção intuitiva. Olha, quando eu paro no ponto B, esse valor aqui está me dando uma noção de imperícia na medida, de imprecisão. Ele está querendo dizer para mim, olha, ele não quer dizer exatamente que você pode ter parado 0,6 para cá ou 0,6 para lá, já que isso tem, a gente já viu agora, duas fontes. Uma é o erro do aparelho, que poderia dizer isso, né? Parei um pouquinho para lá, parei um pouquinho para cá, pela imprecisão de construção da régua azul, mas também tem uma estatística associada. Então, só dizer que esse número aqui empurra o valor principal para lá ou para cá um pouquinho, está simplificando demais as coisas. Mas dá essa noção, certo? De que eu posso ter errado um pouquinho mais ou um pouquinho menos. Por isso que esse símbolo mais ou menos não significa exatamente mais ou menos, certo? É como se fosse uma gíria o nome que foi dado a ele. Mas a gente pode dizer, se você errar muito, muitão mesmo, você vai errar ali por volta de 0,6. Se você errar muito na segunda medida, você vai errar por volta de 0,7. Então, como que eu vou definir o erro da soma de dois valores que possuem erro? A maneira mais natural, mais simples que existe, é definir
esse erro como sendo a soma dos dois erros. Nesse caso aqui, vai dar 1,3 unidades. Bem simples assim. A gente vai ver mais para frente, com bastante calma, como que é embasar essa teoria que dá esse valor. Não existe apenas essa forma de fazer essa soma. Tem várias teorias para darem alicerce para isso que eu estou falando aqui. Mas agora a gente está só conversando, só introduzindo essa noção e conhecendo como que eu posso mensurar a imprecisão de um experimento. Agora eu vou comentar algo que eu acho que é, assim, bem interessante mesmo, né? Rompe alguns paradigmas nossos. Se eu quiser agora fazer o experimento que é sair de A e ir até B e voltar de B até A. Qual a distância percorrida? Bom, a distância percorrida deve ser 0, né? Não estou saindo de um lugar e voltando para o mesmo lugar. Vou chamar essa distância aqui de D minúsculo. A distância entre o ponto A e o ponto A. Ela vale quanto? Olha, ela vale x menos x. Isso é 0? Está na cara que não. Quem já pegou aqui o espírito da coisa, vai ver que x menos x vai ser quanto? 2,6 mais ou menos 0,6 menos a mesma quantidade. Unidades aqui. Menos, agora, 2,6 mais ou menos 0,6. Quanto que dá isso? Bom, valor principal, não tem que pensar, isso é intuitivo, certo? Valor principal tem que dar 0, 0,0. Então, valor principal, 0,0. Agora, e os erros? Olha, os erros é a mesma noção que a gente usou lá para somar. Quando eu ando para frente, eu posso ter errado um pouquinho para frente. Quando eu ando para trás, eu posso ter errado um pouquinho para trás. Nada mais natural do que dizer que os erros vão ser somados no resultado final. Certo? E aí você saiu de um lugar, voltou para o mesmo lugar, e esse fato de você ter realizado esse experimento introduziu bastante imprecisão na sua posição, de 1,2 unidades. Falta a gente fazer arredondamentos aqui, considerar algarismos duvidosos para os valores de erro, nesse caso, está até poluído um pouco o nosso quadro, mas agora a gente está só conversando. Não vamos nos preocupar com as contas, com os resultados. Só queria mostrar para vocês esse resultado aqui que eu acho muito bacana, muito interessante, certo? X menos x não dá exatamente 0. Dá 0 com alguma imprecisão. Para finalizar, então, vamos escrever aqui o resultado de uma medida real. Eu fiz aqui várias medidas, distância percorrida entre o ponto A e o ponto B, e aí vamos supor que eu tenha escrito aqui o resultado delas aqui embaixo. Bom, então a primeira medida deu 2,6 metros. A segunda medida, 2,7 metros. A terceira deu igual à primeira. Beleza, bom, né? A quarta igual também. E a quinta, ficou muito legal, deu 2,5. O que eu tenho que fazer agora? Para exemplificar, vamos fazer todos os passos. O primeiro passo que eu tenho que fazer é calcular o valor médio. O valor médio, nesse caso, quem quiser verificar pode fazer aí, ele é 2,6. Depois, eu tenho que usar a equação para sigma, e eu vou ganhar tempo aqui, só me permitir fazer isso, depois é possível verificar isso com calma. O valor na tela da calculadora é 0,63245 e continua. Metros. O erro daquela escala azul, a gente já conversou bastante ali, né? Ele vai ser, o erro eu vou chamar de erro do aparelho, metade da precisão dela, ou seja, 0,5 metros. Vê aqui que eu estou usando a unidade metros. Estou brincando, né, fazendo de conta que aquele
tamanho entre 0 e 1 ali vale 1 metro. Pergunta para finalizar aqui é: qual é a distância entre A e B? Como é que eu escrevo o resultado final dessa medida? O valor de x final ele é expresso da mesma forma que a gente viu lá no início. Ele é o valor médio mais ou menos o erro. O erro, nesse caso, total, tem duas fontes, é o sigma e o ΔXAP. É o erro estatístico mais o que a gente está chamando de erro do aparelho. O que eu vou fazer, então, para calcular esse valor de ΔX? Simplesmente vou somar aqueles erros. Lembra que eu só faço arredondamento no final. Olha, o valor médio é 2,6. Mais ou menos quem? Bom, somando os dois ali, eu vou ter 0,6 mais 0,5, isso dá 1,1, mais aquele monte de número ali que vem do sigma, certo? Então vai ser 1,1, e aí, 3, 2, 4, 5, blá, blá, blá. Isso aqui, metros. O que eu faço agora para escrever o resultado final? É claro que eu não tenho toda essa precisão aqui no meu instrumento, né, de 1, 2, 3, 4, 5 e mais um monte de casas depois da vírgula medindo em metros. O que eu tenho que fazer é nortear ali, olha, eu vou dizer, o meu valor de erro vai ter apenas um algarismo significativo. Quando eu faço isso, o meu valor de erro, estou combinando aqui agora, tem apenas um algarismo, eu vou ter que arredondar, então, o valor principal para que ele tenha a mesma precisão expressa pelo erro. Então, nesse caso, o meu erro, vou arredondando o erro, primeiro passo, escrever o valor de erro arredondado. Ele vai ser 1, arredondado. Então, eu tenho que arredondar aquele 2,6 ali para ficar sem nenhuma casa depois da vírgula. O que eu tenho que fazer? A regra é a mesma que a gente tinha anteriormente. Eu olho para o valor, onde vai parar, e olho para quem está depois dele. É um número maior do que 5? Sim, é um número maior do que 5, então ele vai ser arredondado para cima. Então, o valor final dessa nossa medida é 3, mais ou menos 1 metros. Você vê que é uma medida bem ruim, bem imprecisa. A gente já vê que esse experimento aqui deve ser feito com um pouco mais de acurácia ou com outro aparelho, de uma maneira um pouco melhor. Quem contribuiu bastante para esse erro, vamos olhar aqui, o aparelho tem erro de meio metro e a nossa estatística aqui não está muito legal. Mas na verdade ela só não está muito legal porque aqui a gente inventou esses valores, né? Foi colocando, olhando ali para aquela régua, a gente sabe que não está medindo 2,7, não está medindo 2,5. Esses valores aqui são totalmente fictícios. Só para a gente tornar isso aqui mais didático, certo? Mas a gente consegue enxergar muito bem quais são as fontes aqui de imperícia no nosso resultado, olhando agora bem discriminadamente de onde que vem esse valor aqui. Próximo vídeo a gente vai ver a teoria. Nesse daqui, gostaria muito que vocês focassem realmente só nas ideias. Não se preocupem se não ficou claro todos os cálculos, porque a partir de agora a gente vai ver exatamente como que, olhando para os aparelhos, eu posso fazer esses cálculos aqui com mais perícia. Muito obrigado pela atenção de vocês.